Olá, tudo bem? Gostaria de fazer um resumo com vocês aqui do que foi o mês de março para os fundos de renda fixa crédito da família Selection. Tivemos aí mais um mês bastante conturbado. Nós vimos que com o acirramento da crise, a queda das bolsas, a alta do dólar, desta vez os títulos de renda fixa também sofreram, foram altamente penalizados. Nós vimos tanto títulos públicos quanto títulos privados caindo de valor e tendo impacto consequente negativo nas cotas da maioria dos fundos da indústria, desde os fundos D+0, D+1, a D+30, D+60, de maneira homogênea, essa indústria foi bastante afetada este mês. Pegando aqui o Selection Renda Fixa, que é o fundo mais conservador da classe da família Selection, houve uma queda de 2,49 no mês. Um retorno muito aquém do esperado. O objetivo de retorno dos fundos é entregar retornos ali levemente acima do CDI, entre 105 e 110 do CDI, caiu 2,49. Isso aqui é um reflexo de todos os fundos nos quais ele investe, que caíram bastante também ao longo do mês. E especificamente, o que houve? O mercado de debêntures, letras financeiras, debêntures incentivadas, passou por uma forte onda de venda. Houve muito mais vendedores ao longo do mês desses ativos do que compradores. O comprador marginal que sobrou no mercado foi a tesouraria, as tesourarias de grandes bancos, o dinheiro proprietário ali dos bancos, e isso fez com que a falta de compradores, fez com que os preços fossem sendo negociados para baixo, cada vez mais para baixo, taxas implícitas ali de retorno mais altas, por consequência, vendas com prejuízos. Isso levou os fundos a fecharem com um retorno bastante negativo. Para ter um pouco de noção, o índice, existe uma Bovespa das debêntures aqui no Brasil, que é o índice IDEX-CDI, criado pela JGP, uma gestora carioca, e ele mostra as debêntures mais negociadas do mercado. Esse índice caiu 7,7 ao longo do mês de março. Isso mesmo. É um índice composto só por debêntures, títulos das empresas mais negociadas no Brasil, caiu quase 8%. Como reflexo, os fundos que têm muito dessas debêntures caíram também. Títulos de empresas sólidas como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Safra, também negociaram com bastante desvalorização ao longo do mês, impactando negativamente todos esses fundos. Falando do Selection Renda Fixa aqui especificamente, todos os fundos foram mal, caíram. Os que menos caíram ali foram aqueles fundos que tinham um pouco mais de ativos arrojados, que são ativos que sofreram menos, por incrível que pareça. O Iridium, Titan e o Polo Crédito Corporativo foram os fundos ali que menos sofreram, mas também com retornos negativos. Para fazer um lembrete aqui de como está a carteira do Selection Renda Fixa, as maiores alocações seguem pulverizadas em fundos com baixo a médio risco de crédito, que a gente chama de high grade, e temos ali mais de 10 gestores, são 12 gestoras diferentes na verdade, com maiores exposições aos fundos da XP, o XP Investor, que serve ali meio que como um caixa do fundo, os fundos da Arx Vinson e Arx Everest, fundo da JGP Corporate, o Polo Crédito Corporativo e o Iridium Titan estão aí entre as maiores alocações, além de ter o fundo da SPX, por exemplo, o SPX Cia Rock, que foi uma adição relativamente nova. Olhando o Selection Debêntures incentivadas, ele, por incrível que pareça, apesar de ter uma carteira mais arrojada, ele caiu menos. Os títulos de debêntures incentivadas, todos eles são negociados como IPCA mais alguma coisa, inflação mais alguma coisa. E muitos family offices, muitos clientes de alta renda, como viram esses títulos subirem bastante a remuneração potencial aí no mercado secundário, as taxas que elas foram negociadas no mercado secundário, saíram ali de IPCA mais 2,5, IPCA mais 3, para IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6 em vários casos. Lembra que isso aqui é isento de IR. Então, houve mais compradores para esses ativos do que nos ativos atrelados ao CDI. Como o CDI está muito baixinho, houve menos compradores. Para os títulos atrelados ao IPCA, teve mais compradores, então isso talvez tenha sustentado um pouco mais o preço ao longo do mês. O Selection Debêntures Incentivadas caiu 1,42 no mês, e aí falando aqui de maiores posições, segue alocado numa carteira um pouco mais concentrada de fundos. A gente tem o fundo de debêntures incentivadas da Arx, da XP, da Quasar, Iridium, DLM e JGP. São 6 gestoras ali focadas, tá? E por fim eu queria falar aqui um pouco do qualitativo só, a gente não pode falar resultados ainda,
do Selection Renda Fixa Plus, que é aquele fundo de crédito que investe em outros fundos mais arrojados, os fundos high yield, né? Esses fundos high yield, na verdade, eles investem em títulos de médio a alto risco, fundos mais arrojados, tá? Ele completou 5 meses de histórico, o objetivo dele ali era, né, até pouco tempo atrás, 125 com 130 do CDI. Como as taxas dos ativos no mercado como um todo subiram bastante, provavelmente esse fundo aí entregue mais retorno também. Mas só para falar um pouco da alocação aqui, ele sofreu menos do que os outros fundos, tá? Porque os ativos que eles negociam, esses fundos geralmente, eles têm menos oscilação no mercado secundário, eles têm menos negociação, eles têm menos liquidez, então isso impactou menos os preços, tá? As maiores alocações hoje são as estratégias da Algmi, o que a gente tem na plataforma, o Algmi 180, essa estratégia está aqui presente na carteira do Selection Renda Fixa Plus. A gente tem o XPCE, tanto o XP Crédito Estruturado 360 quanto o XP Crédito Estruturado 360 profissional. Isso é legal, mesmo sendo um fundo para investidor qualificado, você consegue ter acesso aqui a estratégias para investidores profissionais, um pedacinho. Nós temos os fundos da Empirica Lotus, que é um fundo que investe em vários FDICs, Solis Capital Antares, que também investe em vários FDICs, e o Iridium Titan, tá? Então esse é um fundo aqui que vai ter tipicamente esses fundos mais arrojados, lembrando que ele é D mais 90 e ele investe em vários fundos ali que são D90, D180 até D360, isso acaba sendo um benefício para o investidor. Então é isso, o mês de abril começou aqui mais nervoso para crédito, nós vimos o Banco Central, o BNDES se manifestando com indicação de que vão agir nesse mercado, ajudando a comprar títulos privados no mercado secundário, assim como o Federal Reserve, o Banco Central americano fez lá fora, o Banco Central Europeu fez no passado e está fazendo também. O nosso Banco Central muito provavelmente vai entrar agindo nesse mercado, o que deve dar uma estabilidade para os preços. Então é isso, um forte abraço, vejo vocês em breve.